as falas dos filhos de Bolsonaro, porque a gente trouxe a fala da Michelle há pouco, mas os 3 filhos de Bolsonaro reagiram, né? E criticaram o discurso da Michelle em Fortaleza, no qual ela faz as críticas a Ciro Gomes e tem esse acréscimo na qual ela diz que não vai apoiar o Ciro Gomes porque ele é uma raposa política. Bom, vamos lá. A primeira das críticas partiu do senador Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro disse que a madrasta atropelou o próprio marido ao contestar a aliança em público, que ela fez isso de maneira pública, no evento, né? Ele escreveu e falou: a Michelle atropelou o presidente Bolsonaro, que havia autorizado o movimento do deputado André Fernandes no Ceará, e a forma como ela se dirigiu a ele, talvez nossa maior liderança local, foi autoritária e foi constrangedora. Foi a declaração dele para o portal Metrópolis. Nas redes sociais, o vereador Carlos Bolsonaro afirmou que a aproximação com Ciro Gomes, que deve concorrer lá no governo do Ceará, foi feita com o aval do ex-presidente. Escreveu lá ele, o Carlos Bolsonaro. Meu irmão Flávio Bolsonaro está correto. Foi injusto e desrespeitoso com... Esse foi o Eduardo Bolsonaro, desculpa. O Carlos primeiro, ó. Meu irmão Flávio Bolsonaro está certo e temos que estar unidos e respeitando a liderança do meu pai, sem deixar nos levar por outras forças. E pôs bem grande o título lá. Flávio diz que Michelle atropela Bolsonaro. Gente, foram os 3 contra ela. Aí sobe, o Eduardo diz: meu irmão está correto, foi injusto e desrespeitoso com o André, o que foi feito no evento. Não vou entrar no mérito de ser um bom ou mau acordo. Foi uma posição definida pelo meu pai. André não poderia ser criticado por obedecer o líder. Gente, 3 contra 1, né? Contra uma. É que não é 3 contra 1, se for pensar bem, Fabiola. Na verdade, são os filhos contra a madrasta ou a Michelle contra os enteados, né? Porque, na verdade, são 2 polos de poder que se ramificam a partir da ausência do pai. Você tem os 3 filhos querendo manter o foco do poder no, digamos, no sangue da família, ou seja, entre eles. Na verdade, é um acordo entre os 3 irmãos para manter o foco de poder, o peso de poder, o balanço de poder dentro lá da família e apontando o Flávio como uma pessoa que, neste momento, fala pelo pai. E aí, do outro lado, a Michelle falando, não concordo com isso. Na verdade, o sentido e o futuro do bolsonarismo está em disputa, né? E eu não acho, eu acho que eu tenho tanto direito quanto eles para discutir isso. Então, o que acontece? O que a Michelle faz? Ela, de caso pensado, é óbvio, ela sabia que havia esse acordo, ela torpedeia o acordo. Aí os 3 falam, tá, mas isso aqui está indo contra a vontade do nosso pai e nós somos os porta-voz, o Flávio é o porta-voz do Bolsonaro. E a Michelle, basicamente, apesar de não dizer isso textualmente, o que ela fala? Vocês não são porta-voz do Jair, né? Até porque ela quase coloca que o bolsonarismo é até maior do que o próprio Bolsonaro. E nisso ela tem razão. O bolsonarismo, né? O Bolsonaro, ele soube muito sabiamente, o Bolsonaro e família, aliados, em cavalgar uma extrema-direita que estava órfã desde a redemocratização. E aí ele deu sentido eleitoral, deu união, deu discurso a essa extrema-direita. Só que essa extrema-direita não tem dono. Essa extrema-direita, que hoje é chamada de bolsonarismo, não tem dono. E a prova disso foi que Pablo Marçal, no ano passado em São Paulo, cavalgou essa extrema-direita. Bolsonaro não conseguiu fazer frente a ele. Tanto é que evitou apoiar o Ricardo Nunes abertamente, isso aí ficou nas mãos do Tarcísio, o Ricardo Nunes ficou meio órfão do Bolsonaro, que só pulou no barco dele quando estava no segundo turno, ou estava nas vésperas do segundo turno, e era meio que uma certeza de que ele ia, porque o Bolsonaro não queria bater de frente com os seguidores dele, que falaram, preferimos, capitão, o Pablo Marçal e não o Ricardo Nunes. E a Michelle Bolsonaro sabe que, na hora H, muita gente vai falar, olha, capitão, não gostamos do Tarcísio, queremos alguém que seja bolsonarista raiz, que seja mais próximo desses princípios e desses valores. E são esses princípios e esses valores que a Michelle está citando quando fala, não, vocês não estão entendendo, vocês estão, na verdade, fazendo uma decisão que o bolsonarismo não quer. O bolsonarismo raiz não quer esse pragmatismo.
Então, são duas formas de ver a política neste exato momento. Né, os filhos querendo dizer nós somos os porta-vozes do nosso pai, nós cuidamos do legado do nosso pai, e a Michelle falando, não, o legado do bolsonarismo não é esse, e aí ele vai ser melhor cuidado sem ser contaminado por esse pragmatismo, Fabiola. A situação ali dela, né? Fica uma situação difícil para a Michelle também, né, Josias? Porque os 3 filhos foram para cima dela dessa maneira. E de uma maneira, não sei, como é que você classifica o tom que eles usaram contra ela nas redes sociais? Chega a ser agressivo? Ultrapassa um pouco o limite ali do respeito ou não? Sem nenhuma dúvida, é um tom muito agressivo, é o tom próprio da família Bolsonaro. Assim, os Bolsonaro tratam as mulheres, na base do pontapé. E eles mimetizaram o comportamento do pai. Então, para desqualificar a Michelle, utilizaram adjetivos fortíssimos, né? Autoritária, desrespeitosa. E ela, como disse antes, ela se portou como um profissional da política. Ela respondeu com luvas de pelica. Ela diz, respeito muito os meus enteados, mas eu posso divergir, eu penso diferente e tenho o direito de divergir. Ela aí mostra que não está disposta a ficar nessa caixinha em que foi colocada, a caixinha de mulher submissa. Ela própria se define como ajudadora do marido no sentido bíblico, aquele sentido em que a mulher é submissa ao marido, é subalterna ao marido, mas ela diz que isso tem que ser feito de forma positiva. Vai saber o que é positivo em relação a essa subserviência bíblica de uma mulher ao seu marido, né? Mas ela se define assim, retoricamente, mas na prática ela está se firmando. Olha, tenho a minha posição e não vou abrir mão dela. Isso está acontecendo, Fabiola, desde a semana passada. Logo que o Bolsonaro foi preso, houve uma reunião do PL. E nesta reunião, a Michelle deixou muito claro que não estava satisfeita com a autoproclamação que o Flávio Bolsonaro fez de porta-voz do pai. Então, ele assumiu essa posição, o Flávio Bolsonaro, o porta-voz do cárcere. Ela não gostou. E ela sinalizou que não gostou. E durante essa reunião, discutia-se também ali a posição do PL lá em Santa Catarina. E a Michelle Bolsonaro, ela discorda da candidatura do Carlos Bolsonaro em Santa Catarina ao Senado. Ela tem outra posição, ela apoia a deputada, uma deputada bolsonarista que se achegou a ela e deixou clara a insatisfação dela com a invasão do Carlos Bolsonaro lá em Santa Catarina, e a Michelle Bolsonaro ficou do lado da deputada Detone e está agora detonando a candidatura do Carlos Bolsonaro. Do mesmo modo, lá no Ceará, ela se posicionou contra a candidatura do pai do André Fernandes, o deputado que agora os filhos do Bolsonaro dizem que ela desrespeitou. Ele quer que o pai, esse deputado, o Eduardo Fernandes, o André Fernandes, quer que o pai se eleja senador. E a Michelle está apoiando lá uma vereadora do PL. E deixou muito explícita a posição dela. Em Brasília também, a Michelle tem lá um arranjo que tem o aval do Bolsonaro, que envolve a candidatura ao Senado do governador Ibanez Rocha, e a Michelle, que seria outra candidata ao Senado, ela está apoiando a deputada Bia Kicis, como que a sinalizar que, olha, o Senado já não me interessa tanto, eu já estou pensando no Palácio do Planalto. Então, ela está fazendo um voo próprio. Se isso vai dar em alguma coisa, é preciso aguardar, o tempo vai dizer. Mas você se lembra que nós falamos aqui semana passada, Fabíola, que a prisão do Bolsonaro levou a direita a se render à lei de Muricy. Cada um está cuidando de si. E há o interesse dos governadores de direita, que estão cortejando o apoio do Bolsonaro, e há o interesse
do próprio Bolsonaro e da sua família, que é o de retardar essa definição, porque o Bolsonaro gostaria de colocar na urna de 2026 o nome de alguém da sua família. E aí há, dentro da família, essa disputa. A família hoje precisa de uma pacificação, porque é uma disputa entre a Michelle e o Flávio Bolsonaro. Eles estão medindo forças para se colocar à disposição para eventualmente ocupar esse espaço na urna em 2026. Se isso vai prosperar, se não vai, o tempo vai dizer, mas está havendo claramente essa disputa e é muito interessante que a direita brasileira fique à mercê de uma disputa interna do clã Bolsonaro. Até quando o Centrão? Ontem o Centrão estava criticando também a movimentação da Michelle. Olha, contra um pragmatismo lá, vamos derrotar o PT no Ceará. Como é que a Michelle pode ser contra isso? Isto é a antipolítica, falta pragmatismo. Ela, ao contrário, está trilhando ou trafegando por aquele espaço que as pesquisas sinalizam existir, de alguém que não está preocupada com esses conchavos tradicionais, de alguém que vai se apresentar como fora da política, antissistema. Então ela está fazendo o jogo dela. E diria você, Fabíola, que está fazendo de forma competente, como uma profissional da política. Ela ficou maior do que o Bolsonaro e os seus filhos imaginariam. E agora eles têm que lidar com ela. Ela está fazendo o jogo dela, como preceitua o artigo 1º da lei de Muricy. Cada um cuida de si e a Michelle está cuidando muito bem de si mesma. Interessante, Josias, essa sua análise, né? Ela está maior, inclusive tem os números a apresentar, né? Nas pesquisas de intenção de voto, ela aparece bem, por onde ela vai, ela é recebida nesses eventos que ela faz pelo PL. E tem gente aqui falando, ó, por exemplo, para mim está claro aqui, ó, Sá, escreve Sá aqui no nosso chat. A Michelle não quer mais a família, ela está em busca do poder e ela está caminhando para isso. Tem gente aqui também fazendo análise do Ciro Gomes, achei interessante esse aqui, a Lana. Diz o seguinte, Ciro Gomes merece, está entrando nessa por puro ressentimento e rancor. E é curioso ver Ciro Gomes se aliar aos Bolsonaros, fechar acordo com o Bolsonaro. Mas ele já falou tão mal do Bolsonaro, as pessoas também observando pelo fato de Ciro Gomes. E tem algo também interessante aqui, o Carlos escreveu. Será que as feministas de esquerda vão sair em defesa da Michelle, vítima do machismo e da misoginia da família Bolsonaro? É interessante isso, né? Na verdade, já saíram, então o comentarista em questão está um pouco desatualizado. Já saíram? Já teve muita gente nas redes que já falou? Já falaram sim que... muita gente falando que discorda de todo o conteúdo da Michelle, mas que ela tem o direito de falar, né? Então, tem muita gente já falando isso. Dê um Google. Não, e isso é muito que é a mesma coisa que aconteceu com a Cíntia Chagas, né? As feministas saíram em defesa dela e depois ela pegou e mesmo agradeceu esse apoio recebido. Bom, quem falou a respeito desse caso também foi o próprio Flávio Bolsonaro no programa que ele participou ontem, que foi o Flow Podcast. O senador Flávio Bolsonaro esteve lá ontem e ele comentou esses ressentimentos da família lá no Flow. Vamos assistir. O telefone não para de tocar, né? Mas... Eu imagino. Mas o meu ponto é, cara, essa é uma fala muito mais alinhada com a realidade, mas me uma parece. característica minha, eu sempre fui assim, cara. Os meus embates sempre foram realmente na ideia. Porra, o meu prazer, cara... Foi curtinho, ele diz. Foi um prazer e tudo mais. Tá aí o Flávio Bolsonaro falando sobre a Michelle. Tem uma reunião hoje, né, Sakamoto? Tem uma reunião do PL, eles convocaram uma reunião de emergência, justamente para discutir isso. O encontro deve ser liderado pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, com a presença do Flávio e do Rogério Marinho, além da Michelle. Vai todo mundo. É essa questão que a gente estava falando, porque uma coisa é o direito que a Michelle tem de falar o que ela quiser, e ela tem esse direito. Outra coisa é como isso se encaixa dentro de um processo partidário.
para quem tem dificuldade de entender o que é um partido político, o partido político não é simplesmente um espaço em que as pessoas usam para se eleger e ponto. Não. Partido político, em tese, se o sistema político brasileiro não fosse disfuncional, né, é uma agremiação de pessoas que agem junto, pensam no mesmo sentido e acabam combinando de tomarem decisões comuns para ver o seu posicionamento político e ideológico prevalecendo. Né? Então, o que acontece? Quando um partido político fecha posição a respeito de uma candidatura, os seus membros podem até criticar, mas não cabe a eles ficar tentando minar essa candidatura. Ele pode não apoiar. Ele não é obrigado a apoiar, fazer campanha por alguém que essa pessoa não acredite. Mas ela também não pode ficar, se uma vez que um partido fecha uma posição, né, começar a ficar atacando. A questão que você vai ter que ser colocado dentro dessa reunião do PL o partido fechou posição por essa aliança formalmente, com a questão do pai do André Fernandes para o Senado, do André Fernandes, todo mundo lá, fechou essa posição. O que cabe aos seus filiados e seus membros fazerem? O PL é um partido que, por mais que seja a casa do bolsonarismo, o PL e o Novo, né, que são partidos que são a casa do bolsonarismo, nem todo o PL também é bolsonarista. Você tem uma parte do PL anterior, né, por causa do PL era fusão, né, de dois partidos políticos. Quer dizer, desculpa, o PL acabou se beneficiando quando o PSL se juntou, né, com o Democratas para formar naquela época a União Brasil. O PL se beneficiou da fusão desses partidos e teve muita gente que migrou lá para dentro do PL, né, inclusive o próprio Jair Bolsonaro nesse processo. Então, o que acontece? Só que tinha gente lá que já estava no PL, que era um PL mais tradicional. E esse pessoal na verdade, inclusive tem gente lá dentro que apoia candidatos que são alinhados à esquerda. Não que sejam de esquerda, mas existe um pragmatismo local. Então, todos esses acordos precisam ficar bastante claros, quais que são os limites, o que o partido aceita ou não aceita, e vai tentar se aparar nesta reunião, Fabiola, vai tentar se aparar essa. Agora, a questão a Michelle vai aceitar, né, o que o partido está colocando, vai aceitar, falar, olha, tudo bem, eu não vou fazer campanha, mas eu vou continuar criticando. O partido vai falar, olha, você não pode criticar de uma forma tão dura como essa, que você vai afastar a própria aliança e o Ciro não vai querer fechar aliança com a gente. Então, vamos ver como é que vai sair, se a Michelle vai se enquadrar nesse processo partidário, né? Ou ela vai falar que não, ela vai continuar criticando, o que significa implodir a própria aliança com o Ciro Gomes e o partido cujo marido dela é o presidente de honra. O detalhe disso, Josias, é que o Flávio Bolsonaro vai para essa reunião de emergência do PL depois de se encontrar com o pai. Teoricamente, Bolsonaro está incomunicável, né? Ele não está sabendo das tretas que estão acontecendo. Ninguém foi visitar ele de ontem para hoje. Pelo menos os advogados foram. Mas ele tá vendo TV, né? Ah, ele está vendo TV. TV aberta. Mas ele não falou com as pessoas. Não, ele não falou, mas ele deve estar, inclusive, desesperado. Ele deve estar assistindo TV, os canais abertos, né, os jornais, e aí deve estar louco para falar com o filho, né? E aí, Josias, o Flávio vai para a reunião com a palavra do pai. Mas a Michelle vai para lá na quinta. O Flávio ele se declarou porta-voz do pai, né? Então ele vai para buscar uma posição do pai. Agora veja, Fabiola, aqui, veja a sutileza do movimento da Michelle. Ela não tem nenhuma função na executiva do PL. Ela não tem cargo executivo, não tem assento na comissão executiva do partido. Tem um cargo honorífico, preside o PL Mulher. Então, ela não tem voz de decisão, não tem voto para decidir as posições do partido. Mas ela se contrapôs ao PL e aos filhos do Bolsonaro, saindo em defesa do marido. Então, ela diz, olha, inclusive na carta que ela divulgou, na carta aberta da Michelle, nessa nota que ela divulgou hoje, ela diz, às vezes a mulher tem que alertar o marido sobre algo que ele está fazendo inadvertidamente. Então ela diz, quem sabe se eu não convenço o meu marido do contrário em relação a esta aliança firmada pelo PL no Ceará com o Ciro Gomes. Mas claramente o que ela está fazendo é um movimento
político, em que ela não joga na lata do lixo o apreço que tem pelo marido, o respeito pelo marido, ao contrário, ela se apresenta como defensora do marido contra um político, Ciro Gomes, que o chama de ladrão de galinha, de nazista, que o ofende, que diz que ele é genocida. Então ela mantém o vínculo com o marido, com o bolsonarismo, portanto não rompe essa linha que conduz ao legado, aos votos do marido, e ela se torna uma voz dissonante dentro do partido. O que o partido vai fazer com ela? Vai descartá-la? Vai destratá-la? Vai tirar essa função? Ela tem até salário lá, ganha mais de 40 mil por mês nessa função honorífica que ocupa. Está percorrendo o país, invernizando candidaturas do PL. O PL vai interromper isso? O Valdemar Costa Neto pode ser retórico ou não, mas ele não jamais exclui, quando lhe perguntam em entrevistas, a hipótese de a Michelle ser representante do PL na disputa presidencial do ano que vem. Pode ser só declaração retórica para não se indispor com a ex-primeira-dama, a mulher do ex-mito, mas ela está no jogo. E a questão agora é saber se o PL vai excluí-la do jogo, se o partido vai descartá-la, se o próprio marido, como o marido vai enxergá-la. As pesquisas estão saindo aí, até hoje saiu uma que dá ela já em situação de empate técnico com o Lula. Vai descartar uma personagem assim? Talvez não convenha ao partido. Acho que essas caneladas que os filhos deram na Michelle, é preciso ver como o partido vai tratar. Ontem se dizia, não, a Michelle vai ser enquadrada pelo PL. Será? Depois que ela soltou essa nota, dizendo, olha, eu tenho o direito de divergir, de expor a minha posição. Então, se tentarem enquadrá-la, ela vai se tornar uma voz incômoda dentro do partido. Melhor, talvez, absorver esta divergência e tratá-la como a divergência política merece ser tratada, com respeito. É uma voz dissonante. É preciso ver o que o marido vai dizer, ver o que o Flávio vai sair dizendo da cadeia e como o PL vai se portar nessa reunião de hoje. Vão enquadrar, vão tomar uma decisão qualquer na reunião do partido, submetendo a Michelle à decisão partidária. Então é preciso ver como vão se comportar. Agora, dependendo de como se comportarem, Fabiola, pode aumentar até a estatura da Michelle, junto a esse eleitorado mais radicalmente vinculado ao Bolsonaro, porque ela está se apresentando como uma mulher conscienciosa, que está defendendo o marido contra um detrator que o chama de ladrão, que o chama de genocida. Então, ela está fazendo um jogo muito competente. É preciso ver agora se o PL terá a mesma competência para lidar com ela.